Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Santos E eu sou a Tatiana Coaraci. e ambos nós somos engenheiros de segurança do trabalho, atuamos no segmento de segurança e saúde do trabalho e também atuamos como peritos judiciais. Para quem ainda não conhece, nós temos uma plataforma de cursos que é lavrotreinamentos.com.br. Vamos deixar aqui o link para você, para quem quiser conhecer, onde temos um curso de especialista em PGR e GRO. E hoje nós trouxemos para vocês algumas perguntas que são recorrentes na plataforma, tá? O pessoal ainda tem muita dúvida e temos 8 perguntas aqui para poder passar para poder vocês entenderem melhor para quem ainda tem dúvida, tá? São as mais básicas, mas mesmo assim, toda semana ainda aparece esse tipo de pergunta, certo, Tatiana? Correto. Então a primeira, o PPRA continua vigente? Preciso do PGR ou posso considerar a vigência do PPRA? E aí, Tatiana? Bom, como todo mundo já deve saber, né, e está correndo atrás, o PGR se tornou uma realidade agora a partir do dia 3 de janeiro de 2022. Então, o PPRA ele não tem mais qualquer validade legal, tá? Então, hoje, se você tem um PPRA, você até pode se valer de algumas informações do PPRA e passar isso para o formato do PGR. PPRA não tem mais validade frente à legislação atual que estamos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, de querer de repente seguir a vigência do PPRA, que não terminou ainda, que fez em dezembro, morreu. PPRA já era. Tem que passar isso para o PGR, que é a atual legislação em vigor a partir da NR1. Então, como a Tatiana está falando, a partir do dia 3 de janeiro agora de 2022, o que vale é o PGR, tá? Inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego, em dezembro, emitiu uma nota técnica sobre isso, né? Informando que poderia ser utilizado algumas avaliações quantitativas e qualitativas do PPRA para a elaboração do PGR, desde que essas avaliações estejam válidas, ou seja, recentes, né? Dentro do que foi elaborado ou foi avaliado para o PPRA, certo, Tatiana? Certo. Inclusive, nós colocamos essa nota técnica dentro da plataforma para o pessoal ter um acesso mais fácil, mas ela também está lá dentro do site, né, do Ministério do Trabalho. Enfim, essa nota técnica foi muito bem feita e tira, assim, as principais dúvidas que as pessoas têm com relação ao PPRA, PCMSO, o que eu realmente posso utilizar do PPRA, o que eu não posso utilizar do PPRA, deixa muito bem claro alguns termos aí para quem tem alguma dúvida. Uma vez que a gente está em transição, é normal ainda, essas dúvidas vão perdurar por algum tempo, mas elas vêm aí para facilitar a nossa vida no dia a dia, a aplicação do programa. Ok. Então vamos para a segunda pergunta. Como eu falei, trouxe algumas perguntas aqui para vocês que são recorrentes. A segunda pergunta é a seguinte: se não existe mais o PPRA e o PGR, está na NR1, qual o objetivo da NR9? Bom, a NR9, né, ela ficou a título de consulta de parâmetros técnicos de avaliação. Então, hoje, a NR9 ela está até bem curtinha, né, em termos de legislação, enfim, todos os parâmetros foram para a NR1, né, de como deve ser quantificado, os termos do gerenciamento de riscos ocupacionais, enfim. Resumindo, em NR9 hoje ela vai ter anexos. Hoje a gente tem só 2 anexos, por enquanto, na NR9, tá? Que são anexos balizadores para a gente trabalhar principalmente os termos de prevenção dos trabalhos. Então, hoje a gente tem a vibração e o calor. Então, os principais parâmetros que eu tenho nesses 2 anexos são parâmetros de prevenção dos riscos com relação à vibração, com relação ao calor. O Ministério do Trabalho está ainda engatinhando, né? Então está para ser lançados demais anexos com relação aos riscos, uma vez que a NR9 vai ser balizadora para auxiliar nas avaliações que vão ser empregadas lá no inventário de riscos, né? do PGR, enfim. Então deve dar para sair o ruído, né, que é um dos principais. Enquanto a gente não tem esses parâmetros pela NR9, a gente segue os outros parâmetros que a gente já conhece com relação às ABNTs, com relação à CGH, com relação
a NHO 01, no caso do ruído, NR15, enfim, a gente permanece aí com esses parâmetros até que saiam os outros anexos moduladores aí dessa NR9. Então a NR9, na realidade, vai ficar apenas para parâmetros de avaliação, certo? E no caso do PGR, ele está na NR1, ok? A terceira pergunta que o pessoal faz muito dentro da plataforma, né, no nosso curso, é a seguinte: existe diferença entre GRO e PGR? Na verdade, assim, as pessoas acabam confundindo. Até hoje a gente trabalhou com PPRA, né? E o PPRA minimamente era um programa que trabalhava os riscos físicos, os riscos químicos e riscos biológicos. Mas isso dentro de um programa simplificado, sem maiores adoções de metodologias, tá? A NR1, ela entra aí com gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, é um planejamento com relação aos riscos. Então, GRO, na verdade, eles são materializados através de um programa que hoje chama PGR, a partir da NR1. Tá? Então, o gerenciamento são todos os programas, são todas as diretrizes, são todas as ferramentas empregadas dentro da organização para fazer a segurança do trabalho, a gestão dos riscos acontecerem. Eu preciso de programas, de documentos. Então, o GRO são diretrizes que são dadas pela NR1 e se tornam realidade a partir do PGR em complemento com outras normas regulamentadoras. Tá? Então, a gente tem que separar. Algumas pessoas acabam perguntando, mas como é que eu faço o programa do GRO? O programa do GRO não é um programa especificamente, tá? Vamos imaginar assim, para ficar um pouquinho mais fácil, a ISO 45001, onde eu tenho um programa de gestão estabelecido. Esse programa de gestão, ele vem cheio de parâmetros e de procedimentos, então eu tenho procedimento para todas as atividades e todas as áreas ali da organização. Cada procedimento tem números, assim, bem resumidamente falando, tá? Eu tenho denominações para esses procedimentos de acordo com os riscos. E aí eles ficam registrados dentro da empresa. Então, toda a minha gestão e os meus parâmetros são feitos também por essa ferramenta que são os procedimentos. Além dos procedimentos da ISO 45001, ela também adota todos os documentos e laudos e programas e afins que são exigidos pela nossa legislação. Tá? Então, tudo isso junto vira um complemento com relação ao gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, não é um único documento que me traz tudo isso, e sim um grande conjunto. Como a NR1 fala que a gente, na verdade, deve tornar realidade ali o GRO a partir do PGR, o que a gente pode fazer? No nosso modelo, a gente até exemplifica dessa forma, tá? Não existe um quadradinho e um único modelo, tá? O que existem são ideias e são parâmetros para melhorar e fazer esse documento se tornar realidade. Então, no nosso modelo, o que a gente acabou colocando? A gente fez ali um documento base, né, onde eu trago toda a identificação da empresa, onde eu trago a metodologia que está sendo aplicada dentro do inventário de risco para análise desse risco. Tá? Mais para frente, tem um item lá ainda no documento base que a gente pode fazer um desenho de qual é o processo produtivo da empresa. Então, ali a gente começa a abrir o processo produtivo da empresa, o que a empresa faz, quais são as células, quais são os produtos que são produzidos nessa célula, enfim. Seria a origem para a gente poder fazer um mapeamento e identificação do cenário de risco das atividades, tá? Então, basicamente, eu vou ter isso e ali eu vou abrindo e aí eu vou falar que dentro dessa organização X, eu tenho PPRA, eu tenho PCMSO, eu tenho PCA, eu tenho PPR, eu tenho procedimento X, procedimento Y para altura, procedimento para trabalhos com eletricidade, eu tenho procedimentos de bloqueios de energia, tipo o Lototo, enfim, ali eu consigo desenhar e colocar, inclusive eu posso até colocar em formato de mapa mental também, quem quiser e tiver facilidade de utilizar a ferramenta, que é super simplificada e ajuda bastante, a desenhar
tudo que eu tenho dentro da organização com relação à parte de segurança. Então, acho bem interessante. Porque para a gente gerenciar, o primeiro princípio é enxergar tudo que eu tenho e tudo que eu não tenho, e tudo que eu preciso ter, e quando eu vou precisar fazer a adoção disso e o porquê. E tudo isso acaba se juntando dentro da área de segurança, uma coisa vai puxando a outra. Enfim, então eu desenhei ali dentro do meu PGR, eu posso colocar quais são todos os itens que eu tenho, todos os treinamentos que eu tenho, a CIPA, enfim. Eu posso colocar, inclusive, todos os EPIs que eu tenho, as datas de renovação, de que áreas são utilizadas. Então, eu fiz um grande desenho, um esboço do que eu tenho dentro da empresa. Para dali... Você desenhou tudo, você tem aquele documento base seu e depois você vai pular lá para a parte do inventário de riscos que vai fazer a modulação dos riscos propriamente ditos, tá? Então, isso é bem resumido. Algumas pessoas perguntam, mas como é que isso vai ficar na prática? Por isso que nós fizemos o modelo. E o nosso modelo é bem didático, porque a gente obrigatoriamente preencheu todos os campos. Porque a gente tem alguns modelos aí que o pessoal acaba disponibilizando, mas não preenche nada. E a gente, quando vai fazer, na prática, a maior dúvida é como é que está um exemplo para eu poder seguir, para poder sair daquele 0 a 0, né? Então, acho que essa é a parte. Então, pensando nisso, fizemos o modelo. Eu, obrigatoriamente, fiz vários PGRs para alguns clientes nossos aqui, até para exercitar, né? É novo para todo mundo. O PGR, ele é um documento um pouquinho mais chato, né? Porque como ele é um documento que traz parâmetros de gerenciamento, ele não é vazio como era o PPRA. Ele é um documento que acrescenta aí bastante informações, né? E às vezes, para você obter essas informações inicialmente, é um pouquinho mais complicado. Então, demanda mais tempo, você tem que conversar com mais pessoas, você tem que explicar para a área de segurança, para a área de RH, o porquê daquele documento, enfim. A gente precisa começar a tirar da gaveta tudo que a organização tem e que muitas vezes nem sabe que tem, né? Com exceção das grandes organizações que já praticam gerenciamento, enfim. Então, no nosso modelo, igual eu estava falando, eu pratiquei, fiz esse exercício, demora um pouquinho mais, é mais detalhado, mas é a única forma da gente alcançar um macro e poder fazer o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, esse documento, ele também vem para ajudar o pessoal da área de segurança a enxergar tudo que tem, para poder saber, para poder fazer as aplicações lá no inventário de riscos, certo, Rogério? Correto. Então, uma palavra que você colocou, e só para reforçar, que é a materialização, né? Isso é bem importante. Eu gosto, particularmente, da ideia do mapa mental, mas também pode ser através de uma tabela, você colocando qual que é o procedimento, né, para poder identificar. Então, essa materialização, que a legislação está aqui no, né, que coloca na legislação, é justamente você apontar aonde que você está tratando aquele determinado risco. Por exemplo, a Tatiana colocou risco em altura. Você já tem um procedimento? Ok. Você materializa como? Apontando isso dentro do seu PGR, falando que você tem sim um procedimento XYZ, que é para trabalhos em altura. Tá? Então, tem muitas coisas que as empresas já têm e vai materializar, ou seja, apontar, comprovar através do seu PGR, não é isso? Inclusive, pegando um gancho disso, né, a gente está vendo aí as dificuldades das pessoas na prática para poderem concretizar aí o programa, e agora que surgem as dúvidas, e por isso da importância dos modelos, né? Tem algumas pessoas que discriminam modelos, mas eu acho que inicialmente o parâmetro faz a gente sair do 0 a 0, é o que precisa agora no início, tá? A gente está até fazendo uma reformulaçãozinha para os próximos dias, não tem data ainda, com relação ao PGR. Uma vez que a NR1, ela é, assim como toda a legislação, existem pontos que são subjetivos, que deixam margem de interpretação. Então, muitas pessoas perguntam assim, mas o que obrigatoriamente eu tenho que ter, que eu não tenho que ter? Esses itens, quando eu abro os itens, eu abro os subitens, como é que eu atendo? Exatamente por isso que o modelo vem falar, ele na verdade ele não está falando do item e do subitem, ele tá fazendo um atendimento desse item, né? A materialização
de tudo que você tem dentro da empresa, nada mais é do que o GRO, do que está sendo feito falando na NR1. Mas como os pontos são muito técnicos, muitas vezes, e subjetivos, as pessoas acabam interpretando de formas diferentes, por conta de necessidades diferentes, por conta de cenários diferentes, e acabam se atrapalhando. Então, se a gente tem modelos, é mais fácil. Então, nessas aulas que a gente vai fazer de revisão aí com relação à nova NR1, uma vez que já foi... já entrou em vigor, a gente vai explicitar os itens e os subitens, o que tem que ter, o que não tem que ter, com relação às empresas terceiras, o que cabe, o que não cabe, enfim. Eu acho que vai ser bastante interessante aí para as pessoas tirarem novos parâmetros, né, Rogério? Essa pergunta lá gerou bastante discussão aqui, bastante tempo, né? Porque realmente é um item que acaba sendo polêmico, é um dos itens mais importantes e o pessoal realmente tem perguntado bastante. Daria para ficar aqui por horas falando dessa diferença do GRO e PGR. E é fatal. Praticamente, como a gente tem um contato com muitas pessoas diariamente, quase todos os dias acabam entrando nesse tipo de pergunta. Mas acho que ficou claro, acho que a gente conseguiu passar aqui com bastante riqueza em detalhes, né, para vocês entenderem, mas fique à vontade, caso você não tenha entendido ou queira ainda mais que a gente discuta esse assunto, coloque aqui nos comentários, né? Inclusive, aproveitando a oportunidade, se inscreva no nosso canal para você ser notificado, receber os próximos vídeos, compartilhe esse vídeo e dá o seu joinha aqui para saber, para a gente ter a informação que você realmente está gostando desse conteúdo e que pode agregar para você, tá bom? Então, indo para a quarta pergunta, também uma outra pergunta, sem dúvida nenhuma, essas 8 perguntas que nós colocamos aqui que são muito recorrentes. A seguinte, a quarta pergunta: existe ferramenta, exemplo, matriz de risco definida para aplicação no GRO, PGR? Com relação às matrizes de riscos, o pessoal pergunta muito também. Precisa matriz de risco A, B, C? Existem várias metodologias, certo? Mas a ideia é que a legislação ela não definiu qual a matriz que você tem que utilizar. Isso, cada profissional vai ver perante o tipo de organização, o tipo de risco que ela vai utilizar. Nós, inclusive, dentro da nossa plataforma de curso, para facilitar, a gente separou, dividiu entre matriz básica, intermediária e as avançadas. Para quê? Para facilitar o profissional que está se familiarizando agora com matriz de risco. Matriz de risco não é recente, isso já são ferramentas bem utilizadas em algumas organizações, principalmente aquelas que têm ISO 45001, mas o PPRA não exigia que você utilizasse uma matriz de risco. E nós, aqui inclusive dentro da consultoria, mesmo no nosso PPRA, a gente sempre utilizou a matriz de risco. Para quê? Para evitar, inclusive, uma situação que nós, como peritos judiciais, a gente visualiza muito dentro das empresas. Às vezes o profissional da área de segurança, ele coloca um risco muito mais do que ele realmente é. Por quê? Ele coloca na interpretação pessoal dele, né? No achismo. E muitas vezes esses riscos são subjetivos. Quando você coloca isso dentro de uma matriz de risco, as coisas ficam muito mais organizadas e dificilmente você vai exceder o risco ou vai minimizar esse risco. O que a gente vê em muitas situações, em situações inclusive que nós atuamos, onde o Ministério Público, né, fez autuações, é que o próprio documento da empresa está colocando que o risco é gigantesco. E quando nós somos chamados e vamos ver, inclusive, o próprio documento da empresa, ou ver o que o Ministério Público está pedindo, está solicitando, você percebe que, na realidade, a própria empresa está falando que é um grande risco a organização dela e não tem nenhum tipo de ação em cima daquele grande risco. E por isso que o Ministério Público vai lá e autua a empresa, né? É impressionante a quantidade de casos, de processos que nós atuamos com esse tipo de cenário que eu estou colocando aqui para vocês. E por isso, a matriz de risco, a gente acredita que ela vai minimizar muito isso, porque realmente você colocando qual é o tipo de risco que você tem, né? Se ele
ele é irrelevante ou se ele realmente é um risco alto dentro da organização, essas matrizes vão te ajudar a não ficar no achismo e trazer o risco e a proteção, né, o seu plano de ação, as suas ações em cima do real risco. Nem a menos e nem a mais. Concorda, Tatiana? Concordo, assim, a aplicação, como o Rogério falou, né, infelizmente a maioria dos documentos aí não seguiam a adoção de metodologia técnica, né, para poder mensurar os riscos. Então, tudo ficava muito em cima da opinião da pessoa, e isso é muito perigoso. Principalmente para o pessoal da área técnica, é muito mais fácil você demonstrar que um risco foi aplicado de maneira correta se você mostrar o filtro da metodologia. Por isso que servem as metodologias, né? Então, as metodologias não vão te deixar mentir. E é muito mais fácil você filtrar um risco a partir de uma metodologia do que você tentar assumir uma coisa que é muito... o pessoal até pergunta, mas por que foi mensurado, por que foi colocado dessa forma? Porque o cruzamento XYZ da metodologia tal ou do cruzamento das leituras técnicas que foram feitas para a adoção dessa metodologia já fazem você filtrar esse risco, tá? Então, são em cima de parâmetros técnicos. Com relação a agentes químicos, ele está muito em cima dos limites de tolerância, está muito em cima dos agentes que são cancerígenos pela IARC, dentre outras associações. Então, as metodologias, elas abrangem um leque maior em cima dos riscos que estão em cima do grau de risco daqueles agentes. Tá? Então, se a gente for fazer isso pela nossa opinião, pelo que a gente acha, pelo que está dentro do nosso cenário apenas, a gente vai errar muitas vezes. Então, isso que o Rogério falou, muitos documentos são feitos de maneira incorreta porque não aplicam metodologias técnicas para poder fazer esse filtro. Tá? Então, um documento sem uma metodologia técnica falando de um item técnico é inconcebível. Então, um gerenciamento de riscos ocupacionais sem o emprego de uma metodologia técnica, que é o que a NR1 está exigindo agora, é impossível de existir. E aí quando chega um documento, que nem eu falei para vocês, dessa situação, que é onde foi colocado um achismo, e aí subestimou o risco, né, ou superestimou o risco, aí o que acontece? O próprio Ministério Público, ou o perito que está ali naquela situação, fala assim, mas você mesmo, empresa que está falando que é um risco alto, iminente, e você não fez alguma ação, tá? Então, por isso que é importante realmente o documento da empresa serem feitos, realizados por profissionais técnicos que saibam o que estão fazendo. E dentro do PGR, uma das coisas de grande importância, sem dúvida, é o inventário de risco, são as matrizes de risco. Ainda tá, falando da metodologia, muitas pessoas perguntam se essas metodologias, né, que a gente colocou lá como exemplo, são metodologias engessadas. Não. Qualquer profissional, a partir da leitura técnica, pode inclusive desenvolver metodologias, tá? Contanto que elas sejam cabíveis dentro da legislação, contanto que elas sejam cabíveis dentro da leitura da questão técnica, né? Que a gente tem uma gama aí de leitura de indicações técnicas dentro da engenharia de segurança, enfim, é uma infinidade de informações. Então, o profissional, a partir do conhecimento ou do interesse, ele também pode criar ali metodologias de avaliação desse risco a partir das leituras que ele vai fazer e esses cruzamentos. Então, qualquer profissional, se quiser, pode desenvolver aí a sua própria metodologia, certo, Rogério? Correto. Vamos lá. Outra pergunta que o pessoal, que é recorrente. O PPRA pode ser utilizado na abordagem da elaboração do inventário de riscos? O PPRA, como a gente falou, ele perdeu a vigência e todos os dados. Mesmo que esse PPRA, muitas empresas fizeram o PPRA em outubro, novembro, dezembro ou no segundo semestre do ano passado, enfim. Alguns dados desse PPRA, ele pode ser sim reaproveitado para poder fazer, para colocar lá dentro dos parâmetros do PGR, tá? Lembrando que com relação às avaliações quantitativas, essas têm que ser plausíveis e recentes, né? Eu não posso pegar avaliações que foram feitas o ano passado ou muitos menos meses atrás que não vão retratar essa realidade. Mas de início, e para facilitar, muitas informações com relação à identificação dos itens podem sim ser utilizadas. Inclusive,
nessa nota que o Ministério do Trabalho fez com relação às dúvidas PPRA, PGR e outros parâmetros. A transição, né? Com relação à transição, ele explicita quais são os itens que podem realmente ser utilizados ali do PPRA, mas grande parte deles está ali na parte da identificação dos riscos, está na parte das funções versus setores, versus grupo de risco de exposição ou cenário de risco, enfim, identificação da empresa, dentre outros dados que podem sim ser utilizados. Então vai facilitar essa transição para passar o PPRA para o PGR. Perfeito. Posso utilizar o PGR para elaborar ou abastecer o e-social? Isso eu acho que de todas aqui, acho que é a mais recorrente, pessoal. Principalmente agora, né, que entrou o PGR, está entrando o e-social. Então, as pessoas perguntam muito sobre isso. E, novamente, tem que tomar muito cuidado, porque o PGR é legislação trabalhista, né? NR1, Portaria 3214, totalmente trabalhista. E o e-social é previdenciário, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você acaba misturando legislações. Uma coisa é a legislação previdenciária, né? E a outra coisa é a legislação trabalhista, tá? E alguns parâmetros de alguns anexos, de alguns itens relacionados à parte trabalhista e previdenciária são diferentes, certo, Tatiana? Certo. Aí, uma coisa que eu costumo dizer para o pessoal, respondendo lá na plataforma as dúvidas, que o pessoal tem confundido muito, né? O pessoal fala, está entrando PGR, está entrando no e-social, enfim, o pessoal acaba, está entrando em eventos de segurança, o pessoal acaba colocando tudo no mesmo pacote e acaba misturando. Então, resumidamente falando, gente, PGR é PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, não tem absolutamente nada a ver com o LTCAT. Infelizmente, a gente vai ficar sempre citando o passado, que é recorrente, porque muitos desses lançamentos, até muito pouco tempo atrás, muitos PPRAs acabaram ficando enlaudarados sem laudar, enfim. Eu tinha PPRA que servia para caracterizar insalubridade, caracterizar periculosidade, caracterizar aposentadoria especial, enfim, misturava tudo. Então, eu acho que agora a gente está com uma vida nova aí, com a chance de poder resolver com a chance de poder organizar a documentação da organização dentro das suas metodologias. Então, PGR, NR1, prevenção, como o Rogério falou, tá? LTCAT sempre foi a partir da legislação previdenciária. Então, o LTCAT ele tem parâmetros da legislação da aposentadoria especial, então ele não pode ser misturado. Aliás, quando eu vou fazer um LTCAT, muitos dos riscos que estão lançados no meu PGR, eu não tenho como passar para o LTCAT. Porque um dos primeiros parâmetros que o LTCAT pede para o risco é que ele seja permanente. E se o risco está lançado lá como eventual no meu PGR, eu vou passar isso para o LTCAT? E se o risco que está lançado lá não está lançado no anexo da aposentadoria especial, ele não é especial, eu vou passar isso para o LTCAT também? Então, fazer o meu documento dentro da metodologia e consultando a legislação pertinente é o primeiro filtro para eu ter uma documentação concisa e uma informação concisa. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou pegar informações erradas, vou pegar todo o meu PGR, vou passar todo o meu LTCAT e vou informar erroneamente esses riscos. Ou seja, eu vou lançar riscos como especiais que não são especiais e vice-versa. Tá? Então, hoje, só para a gente separar e resumidamente falando, eu tenho que primeiro fazer esse filtro do que é especial ou não, e ali sim eu vou fazer o lançamento do código daquele risco, lá no LTCAT. Então, no meu PGR, eu não faço, por enquanto, lançamento de evento de risco nenhum. Tá? Então, por enquanto, isso ainda não está sendo feito. Tá? A questão da plataforma do E-Social hoje é aposentadoria especial e inerente à questão do risco a partir do LTCAT lá e vou fazer o lançamento do código do evento correto. Só para a gente separar. Porque o LTCAT, os riscos são só os riscos relacionados aos químicos, biológicos e físicos, né? O pessoal acaba misturando, colocando periculosidade, não tem previsão legal, ou até mesmo ergonômico, né? Ainda não se coloca esse tipo de risco, né? Vamos ver como vai ficar isso no decorrer do tempo,
né? A Previdência vem falando em revisão, vem falando em colocar riscos relacionados à ergonômica acidente depois que tivesse o eletrônico, mas ainda isso não foi confirmado. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado também para não misturar as metodologias e informações dos documentos e lançar de forma errada no e-social. Então é isso, pessoal. Estamos indo para o finalzinho. É a sexta pergunta, a sétima pergunta. Temos mais 2 perguntas aqui para nós fecharmos. A sétima é o seguinte: a empresa contratante é obrigada a inserir os terceiros em seu inventário de riscos? Tatiana responde isso assim, pelo menos umas 3, 4 vezes por dia, né, Tatiana? Muitas pessoas têm confundido esses termos por conta das anotações que foram colocadas lá na NR1 com relação a terceiros, né? Envolvem algumas denominações de exclusão por CNPJ, enfim. Mas, a priori, a questão da documentação e da responsabilidade do terceiro de avaliar o seu grau, de avaliar o seu cenário de risco dentro da contratada, gente, não mudou. O mercado não mudou com relação a isso. Inclusive, a NR1 ainda coloca parâmetros, que o contratante pode auxiliar o terceiro, pode divulgar os seus dados de segurança, ou seja, de forma obrigatória, caso isso esteja contemplado dentro de contrato entre as partes. A gente não pode esquecer que existe um contrato entre o terceiro e entre o contratante. Nesses contratos tem parâmetros de valores, tem parâmetros trabalhistas, tem parâmetros com relação à documentação de segurança. Então, existem todos esses parâmetros que são chave, tá? Então, não é porque a NR1 fez algumas anotações que os contratantes vão sair inserindo os terceiros dentro da sua documentação, porque isso tem alguns desdobramentos que invocam a questão jurídica da empresa. Então, como é que a empresa contratante vai lançar ali dados de segurança de empregados terceiros? Então, mais uma vez, falando em separar documentação, eu acho importante as empresas mais estruturadas, e para poder fazer o gerenciamento também acho muito mais fácil separar essa documentação. O contratante vai continuar exigindo do terceiro ali minimamente a sua documentação de segurança, o que couber para ele. Então, se o terceiro for obrigado a fazer o PGR, ele vai fazer o PGR. Minimamente que vai conter esse PGR, vai conter ali o cenário de risco, vai conter o inventário de riscos e o plano de ação dele, e ele vai entregar isso para o contratante. Se o terceiro se recusar a fazer isso para o contratante, pode ser que ele não seja ali o próximo a trabalhar lá dentro. E o contratante pode não querer que ele trabalhe lá, porque inclusive isso vai ser previamente acordado em contrato, como sempre foi. Então, o contratante ele não foi obrigado a assumir o ônus do terceiro com relação à parte de segurança. O que acontece, e o que a NR1 colocou, que eu achei bem interessante, esse ponto não existia até então na legislação, que o contratante, ele sempre teve responsabilidade frente aos terceiros com relação à parte de segurança dentro de suas instalações, tá? Isso sempre foi fato. Mas foi colocado que o contratante pode passar o inventário de risco ou os dados ali, as avaliações quantitativas daquele cenário de risco que o terceiro está trabalhando lá dentro. Então, isso eu achei um ponto interessante. Isso sempre houve no mercado. Então, a gente sempre fez documentos aí para terceiros, a exemplo de plataformas, enfim, que é mais difícil o acesso e desnecessário para algumas atividades, onde a parte de engenharia dessa empresa nos passou os dados, a gente formulava ali o documento específico que eles estavam pedindo e entregávamos esses parâmetros de avaliação a partir das informações que eles nos passaram. E quando a empresa passa esse tipo de informação, o profissional que é responsável pela elaboração desse PGR também pode colocar qual é a origem dessa avaliação, uma vez que ele não conhece esse cenário e se ele não foi nesse cenário de risco. Então, o importante, enquanto responsável pelo documento, é também falar qual é a origem. E, principalmente, como a gente tem esse item citando, né, que a empresa hoje ela pode te passar essa avaliação, acaba facilitando para alguns casos, tá? Mas, assim, como responsável do PGR, se você não conhece o cenário de risco, o ideal é que se conheça sim o cenário de risco. Então, essa tem sido uma pergunta. O contratante é obrigado a passar essa informação? Não, ele não é obrigado,
tá? Se ele tiver essas informações do cenário de risco do terceiro, ele pode passar. Mas a maioria das vezes, os contratantes não têm esse cenário do terceiro. Essa é a dificuldade do contratante também. Então, ele precisa que esse cenário seja avaliado por um profissional para que seja feito aquele documento do terceiro. Senão, o documento do terceiro vai sair errado também, tá? E volto a dizer... tudo uma questão de prática. O terceiro, para continuar concorrendo aí no mercado, ele vai continuar sendo responsável também pela sua documentação de segurança. Então, não vamos esperar que o terceiro não vai ter mais custo com relação à documentação de segurança, porque o contratante vai arcar com tudo, porque tem um item XY lá na NR1. Não é bem assim. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões aí. O que a gente pode hoje é ter caminhos para poder facilitar a elaboração do terceiro dentro da contratada, tá? Mas não exigir que a contratada arque com todos esses ônus, digamos assim. Você concorda, Rogério? Concordo, sem dúvida. Mas eu acho que você explicou bem, está bem completa a resposta em relação a essa pergunta. E por isso eu vou para a última pergunta aqui, aproveitando o gancho. O que não pode faltar no PGR? Acho que a gente tem alguns momentos respondemos essa pergunta, mas só para ficar bem claro para todos, o que não pode faltar no PGR? Como o pessoal, na verdade, acaba querendo substanciar aí os documentos a partir dos longos itens e subitens que a gente tem na NR1, bem como na legislação. E como a gente falou aqui algumas vezes, a legislação muitas vezes ela é subjetiva. O que eu leio, às vezes, entendo de uma forma, outra pessoa entende de outra forma, e tem a questão prática de aplicação e tem os cenários de risco ou não de algumas organizações. Então, são muitos parâmetros aí que envolvem. Então, acho que por isso que as pessoas ficam com dúvida. Mas lá na NR1, ela é clara. Minimamente, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento dos Riscos, ele vai conter o inventário de risco e o plano de ação, minimamente, tá? Então, se a gente for ao pé da letra, é minimamente. Minimamente não é só isso. Então, por isso que no modelo, a gente, para poder facilitar, como a gente falou lá no começo, a gente tornou real alguns itens e subitens que estão descritos lá na NR1. Então, quais são esses itens? A identificação da empresa, né? A database do documento que eu estou fazendo, tá? A metodologia utilizada para avaliação lá na frente no inventário de risco. Então, isso é importante explicitar essa metodologia de avaliação dos riscos, deixar isso muito bem claro. Mapear ali quais são os documentos, os programas, os treinamentos, as periodicidades que eu tenho dentro da empresa, como a gente falou, é o desenho, é o macro da empresa, está desenhado ali. Então, isso está no nosso modelo. Então, é fácil das pessoas entenderem a partir desse modelo que foi colocado. Uma ferramenta de checagem, né? Para ver se aquilo que foi colocado no plano de ação está sendo revisitado e ele foi eliminado ou está sendo, pelo menos, minimizado. Pode ser o PDCA, existem outras ferramentas, mas a mais conhecida é o PDCA que o pessoal acaba utilizando. Né? Essa ferramenta que o Rogério está falando, né, que está fora do documento base, mas também pode ser colocado no documento base, caso a pessoa queira. Mas no nosso modelo e no último modelo que nós colocamos lá de exemplo, o ciclo do PDCA ele está na própria matriz de risco. Então, a gente tentou ali colocar, no final da avaliação do risco, o ciclo ali do PDCA para poder facilitar. E no final do ciclo do PDCA, a gente colocou, já engatou o plano de ação por risco. Porque a gente tem que imaginar também que agora, diferente do PPRA, as possibilidades de risco com a inclusão dos riscos de acidentes ou mecânicos aumentaram muito. Então, quando a gente trabalha possibilidade de riscos, então eu trabalho N possibilidades de riscos. Não que esses riscos não tenham que ser filtrados, tá? Eu não posso sair colocando qualquer bobeira ou então alguns parâmetros que ferem a questões jurídicas, trabalhistas, enfim, eu tenho que ter todos esses parâmetros de análise, tá? Mas, de toda forma, o número de riscos aumentou ali na minha planilha. Então, a planilha cresceu,
bastante, não tem como a gente fazer uma planilha com tantas informações sem que a planilha seja uma planilha extensa. Lembrando que essas planilhas hoje, a maioria, a gente sempre vai trabalhar ela digital, por isso que eu consigo trabalhar com planilhas maiores, mais compridas, enfim, né? Então, com várias linhas, com várias colunas, tá? Então, no final dessa matriz de risco que a gente fez lá e utilizou essa última metodologia, a gente também trabalhou o plano de ação por linha. Aí tem algumas pessoas me perguntando, tá, mas o plano de ação, obrigatoriamente, eu não tenho que ter ele à parte? Você pode ter ele à parte. É só para facilitar o plano de ação por risco, né? Porque cada linha que eu estou lançando, cada risco, eu tenho que dar um denominador para aquele risco, né? Eu tenho que entender se ele é baixo, se ele é irrisório, se ele é um item só que eu preciso ficar revendo há tanto tempo, ou se ele é um item que eu preciso estar revendo ele o tempo todo até resolver tal situação, enfim. E aí, no final dessa linha da matriz de risco, então, nós trabalhamos também o plano de ação, que ali você pode colocar quais são as datas, quais são as previsões de data, enfim, aí você pode estudar e fazer isso. E isso não te impede de fazer planos de ação à parte também, sabe? Só que como a gente tem muitos riscos, imagina o tamanhão que vai ficar. Nós trabalhamos aqui com alguns planos de ação também, por linha, mas fica uma coisa assim, vai longe, eu acho mais complicado de trabalhar, então a gente achou mais fácil inserir aí no final da planilha. Do minimamente seria minimamente mesmo. Tudo que você colocar que vá potencializar esse programa e que vá se unir a esse programa é bem visto. Então, não pode menos que isso, pode mais dentro dos filtros e dentro dos parâmetros sempre, para a gente não também acabar fazendo documentações que acabam superestimando os riscos ou subestimando eles. Por isso, da importância do filtro técnico a partir das metodologias. Sem dúvida nenhuma. E por isso que é importante, cada empresa vai ter o seu programa e muitas vezes vão ter necessidades, inclusive, que você vai estar incluindo dentro do seu programa para poder atingir aquela determinada situação, aquele determinado risco, né? Existem, a gente sabe, o país é grande, tem várias regiões do país e várias situações, vários cenários, vários tipos de empresas, de negócio, e tudo isso precisa ser levado em consideração. Por isso que muitas vezes a própria legislação, ela deixou uma certa abertura para você escolher qual é a sua matriz de risco, escolher qual é a sua ferramenta para reavaliação do risco, né? E como a Tatiana falou, isso é o mínimo esperado, né, dentro de um bom programa de gerenciamento de riscos. Então é isso, pessoal. Respondemos aqui as 8 perguntas, as mais perguntadas dentro da nossa plataforma, e trouxemos aqui para vocês as nossas respostas. Aí, tendo dúvida, pessoal, coloquem suas perguntas, nós vamos lê-las todas, sem dúvida, e aí, de repente, quem sabe, pode virar um outro vídeo aí para poder sanar a dúvida para aquelas que sejam comum para muitas pessoas, tá bom? Muito obrigado, Tatiana, muito obrigado a todos, você que acompanhou até agora o vídeo com todas as nossas respostas, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, pessoal, e quem tiver curiosidade de conhecer mais a respeito do nosso curso, vamos colocar os links aqui embaixo. Obrigada e até a próxima.